Olá, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas a esse evento Pronta para Parir. Se você não pegou seu caderninho, pega agora o seu caderninho para anotar, porque hoje eu trouxe muito conteúdo para você. Esse evento foi criado com muito carinho, viu, para todos vocês. Meu nome é Natália Rosa, eu sou doula, educadora perinatal. Eu sou mãe do Pedro Luca, de 2 aninhos, e mãe também do Dudu, que está aqui, ó, tá na barriga, já estou com 35 semanas, e daqui a pouquinho o Dudu chega, e hoje eu vou mostrar para você, né, nesse evento, tudo o que você precisa saber para você ter o seu parto humanizado, você ter o seu parto sem medo, né, com menos dor, vivendo uma experiência completamente positiva. E a promessa, né, do parto humanizado, sem sofrimento, pode parecer muito distante da sua realidade, ou você pode achar que de repente é impossível viver um parto assim, mas eu quero dizer para você que é possível sim. E eu quero mostrar para você agora o depoimento de uma aluna minha, da Tuane. Oi, meu nome é Tuane, eu fui aluna da Natália Rosa. Com ela eu pude aprender a ter um parto humanizado, um parto tranquilo, um parto dos sonhos, aonde não senti dores terríveis, alucinógenas, e a minha filha pôde vir ao mundo de forma muito natural, tranquila, do jeito que eu imaginei e sonhei. Os medos que deixaram de existir depois do curso foi de que eu não era capaz, assim, que isso ia ser impossível. Eu acho que esse medo foi embora. Eu tenho total consciência de que se vierem futuros filhos pela frente, que eu tenho total controle sobre isso. Eu sei que cada parto é um parto, a gente não pode generalizar, porém, eu sei que é muito possível, assim, é isso, eu acho que foi isso que eu aprendi, que eu sou a protagonista da minha história. Eu me surpreendi comigo mesma com a tranquilidade que você me passou, Natália. A tranquilidade, o decorrer de todo o curso, ao me preparar para aquele momento. E quando finalmente chegou aquele momento, eu me senti pronta, me senti preparada. E quando eu conto para as pessoas como foi, as pessoas acham até que eu estou inventando história quando eu falo que eu dormi no carro indo para o hospital. Eu acho que eu levei muito a sério aquela frase: dorme enquanto ainda dá tempo. Eu dormi até o último minuto. Todo o trabalho de parto aconteceu praticamente aqui em casa. Eu só cheguei no hospital mesmo para botar ela para fora. Meu marido tinha muito medo de eu ter parto no SUS, no hospital público, né? Então eu busquei, me informei sobre o hospital, inclusive foi até uma indicação sua. Não necessário ter dinheiro mesmo, né? Eu tive minha filha no hospital público, tudo muito simples, mas tudo com muito amor, sabe? E a minha experiência foi diferente do que as mulheres dizem, justamente por conta do conhecimento. O conhecimento me levou a ter essa experiência. Eu digo que se eu tivesse engravidado e seguido o normal, como a maioria das mulheres fazem, eu acredito que eu não conseguiria passar pela dor com uma experiência positiva, né? Eu não olhei para o meu parto como dor. Eu olhei para o meu parto como cada contração estou mais perto da minha filha, de conhecer a minha filha. E foi isso que tornou a experiência incrível, assim, né? Que coisa linda, né? Ouvir esse relato da Tuane. E agora eu quero também mostrar para vocês algumas fotos do meu próprio parto, porque eu também vivi uma experiência completamente incrível, transformadora, onde eu fui respeitada, onde eu não tive tanta dor, não senti medo, e eu quero compartilhar nesse momento com vocês, tá? Essas fotos. Olha, após eu estar, né, completamente preparada com os conhecimentos que eu adquiri, eu decidi ter o meu parto domiciliar, né, na minha casa, na companhia da minha família, num ambiente seguro, tranquilo. E conforme eu fui aprendendo, né, sobre parto, isso foi decidindo, assim, gerando um desejo muito forte no meu coração. E eu também me preparei, sabe, para sentir dores terríveis, né, as terríveis dores que todo mundo sempre fala, né, que sente quando, né, durante o trabalho de parto. E aí eu quero que vocês olhem aí essa imagem, olha a minha foto aí, essa foto que o meu esposo está
fazendo aí a massagem na minha barriga, a doula fazendo massagem nas minhas costas. Nesse momento eu estava tendo uma contração. Eu estava, inclusive, no ponto auge ali do parto, onde as contrações estão bem curtinhas, né, próximas uma da outra, e ao invés de sentir desespero, sofrer, eu consegui ficar completamente relaxada. Vocês viram ali que eu estou, né, com a boca aberta, respirando, relaxando, consegui ficar completamente relaxada. Olha essa foto aí, onde as enfermeiras estavam ali me dando, né, o apoio, o suporte que eu precisei. Eu consegui ficar conectada, concentrada em mim, consegui respirar, relaxar, e isso fez total diferença, né, na minha vida, no meu parto. E a partir dessa experiência incrível, né, eu decidi, então, me especializar e me tornar doula e educadora perinatal, porque eu senti de Deus essa missão de compartilhar isso com o máximo de mulheres possível, porque são informações tão importantes, né, que não são totalmente divulgadas, amplamente divulgadas, e faz diferença quando a gente tem contato, né, com essas informações. E aí eu comecei a sentir dentro de mim muito forte um sentimento de urgência, de compartilhar o máximo possível essas informações com as mulheres, porque eu entendo que toda mulher ela tem o direito de saber que ela tem uma outra opção, e ela tem o direito, né, de viver uma experiência melhor na sua vida, né, essa experiência tão incrível no seu parto. E viver isso, gente, não tem nada a ver com só vive isso quem tem o parto em casa ou quem tem dinheiro para contratar uma equipe, tá? Uma equipe exclusiva. Porque como vocês viram no depoimento da Tuane, a Tuane teve o parto dela no SUS, né? E ela pôde ter essa experiência maravilhosa porque ela teve conhecimento, ela buscou informação, e através dessas informações ela pôde então viver a experiência maravilhosa, né, do parto dela. E eu digo para você que grande parte, né, do que possibilita a mulher viver esse parto humanizado e não sofrer é o conhecimento. Quando a gente tem conhecimento do nosso corpo, quando a gente tem conhecimento dos nossos direitos, isso faz total diferença na nossa experiência. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu criei esse evento hoje, né, para proporcionar para você ter contato a esse tipo de informação que, infelizmente, não é totalmente divulgada. E eu tenho certeza também que você, assim como eu e a Tuane tivemos essa experiência maravilhosa, você também pode ter, tá? E é por isso que você está aqui comigo hoje para aprender sobre tudo isso, porque eu entendo que o parto, ele é amor, o parto é transformação, é o nascimento de uma nova vida, né? E também a reconstrução ali de uma família. E mesmo que você ache, de repente, que para conquistar, né, ali o teu parto humanizado, você precisa ter condições financeiras ou precisa ter uma equipe à sua disposição, eu te digo que não. Eu te digo que com informação você consegue ter essa experiência em qualquer lugar, seja no hospital público, privado, seja em casa, seja onde você desejar ter o seu parto, você pode ter essa experiência maravilhosa, porque o parto ele acontece no seu corpo, dentro de você. E aí muita coisa que a gente ouve, sabe, ao longo da nossa vida, né, até nas consultas de pré-natal, são coisas que vão colocar na nossa cabeça que a gente não pode viver isso, né, que tentam roubar ali o nosso protagonismo, né, ou às vezes até profissionais, né, que vêm com falácias, com coisas que não são verdade, para tentar fazer a gente não acreditar na nossa capacidade, né, e muitas vezes é por conveniência deles. E eu afirmo para vocês que sim, todas nós podemos ter um parto humanizado dentro da nossa realidade, né, desde que a gente tenha informação e conhecimento do nosso corpo. E aí, como é maravilhoso, né, a gente poder saber disso. Como é incrível a gente ter essa informação de que isso é possível, né, e alcançável, não é algo que está longe de nós. E não para por aí, porque além de ser possível você exercer o seu protagonismo e viver uma experiência positiva, eu digo para você que a maioria das mulheres vai sim poder ter um parto normal, porque aqui no nosso país, no Brasil, existe a cultura da cesárea muito forte. A cultura que diz que a cesárea é a melhor opção, porque é mais segura, ou porque com a cesárea você não vai sentir dor, né?
os obstetras, eles pregam muito isso, né, que a questão da segurança da mulher é atrelado à cesárea, só que, na verdade, a gente vê que a maioria das vezes, né, que se fala isso é por conveniência deles, para conveniência própria, e para o ganho dele também, porque quando o médico faz uma cesárea, ele ganha, né, mais do que quando ele acompanha ali o parto normal. E é muito comum a gente ouvir por aí, né, que tem, por exemplo, quem tem pressão alta ou quem tem diabetes não pode ter parto normal, tem que ser cesárea. Só que eu falo para você que isso é uma mentira. Por quê? Essas comorbidades isoladas não são indicativas de cesárea. Uma mulher que tem a pressão alta, né, e uma diabetes gestacional, ela pode sim ter o seu parto normal, né? Ela não necessariamente precisa ir para uma cesárea. E aí analisa comigo uma coisa. Vamos pensar. A cesárea, ela é uma cirurgia, né, que tem anestesia, corta ali 7 camadas ali do abdômen, né, de pele, tecido, músculo, como qualquer cirurgia, né, qualquer outro tipo de cirurgia, tem os mesmos riscos. E aí, imagina, por exemplo, se você decide fazer uma cirurgia plástica, né, vai cortar também as camadas, vai ter o mesmo risco de cirurgia. E aí você vira para o seu cirurgião plástico e fala assim para ele, doutor, eu quero fazer essa cirurgia plástica, mas eu tenho pressão alta, ou eu tenho diabetes, né? E aí, o que você acha que esse médico vai te falar? Você acha que ele vai falar, não, tá, tudo bem, isso aí não interfere em nada, né? Claro que não. Óbvio que ele vai dizer para você que o fato de você estar com uma pressão alta ali, né, é algo que aumenta o risco dessa cirurgia, né? E aí, se você vira para ele e fala assim, ah, tá, doutor, mas eu quero fazer a lipo, né, quero fazer a cirurgia plástica, mas eu tenho um bebê recém-nascido em casa que eu vou precisar cuidar, e aí por isso eu não vou poder fazer o repouso, tá? Não tem problema não, né? Você acha que ele vai dizer o que para você? Que, não, é super tranquilo, pós-operatório, né, da cirurgia plástica, você vai poder fazer tudo com o seu bebê. Será que ele vai falar isso? E aí a gente para pensar, poxa, se para uma outra cirurgia qualquer não seria essa a recomendação médica, por que para ter um bebê, né, por que na cesárea é feito assim? E a gente vê que tem alguma coisa incoerente aí, né? Tem alguma coisa que não tá batendo certo aí. E sem contar nas falas, né, nas frases mentirosas que a gente ouve por aí para tentar convencer a gente de que o parto normal não é possível, que não é o melhor para a gente, né? Como, por exemplo, dizem por aí, o seu bebê ele é muito grande para você, né? Você não vai ter passagem. Ou, você é muito pequena, né? O seu bebê vai sofrer. Ou o cordão do bebê está enrolado no pescoço, não pode ter parto normal por isso. Ou, se você teve a cesárea uma vez, você vai ter que ter cesárea todas as vezes, todos os partos, porque não pode. Ou, se você não agendar uma cesárea, você vai ter que ser atendido pelo plantão, né? Não vou poder atender como se o médico fosse o único que fosse capaz de fazer, né, te acompanhar no seu parto, e os médicos do plantão fossem totalmente incompetentes, não pudessem te dar ali, enfim, uma assistência. Então, assim, essas frases são frases mentirosas para te enganar, para colocar medo em você, para que você desista de ter ali o seu parto normal e acredite, passe a acreditar que a cesárea é a melhor opção. Mas, se o nosso corpo fosse incapaz de parir, será que as mulheres, né, continuariam dando à luz há milhares de anos? Será que nós estaríamos aqui como humanidade? Será que Deus, ele de fato, nos daria essa função de gerar um bebê e não ter capacidade de fazer esse bebê nascer? E eu falo o seguinte, que a cesárea, ela foi criada para salvar vidas. E nesse intuito ela é uma bênção, porque de fato tem situações em que a mãe e o bebê, né, não vão conseguir ali, aquele parto não vai ser indicado, né? Existem várias situações que podem acontecer, tem indicações reais de cesárea, e nessas indicações a cesárea ela vai salvar vida, e isso é maravilhoso, né? A gente dá graças a Deus, porque antigamente, quando não existiam, né, essas pessoas morriam, ou a mãe ou o bebê morriam, só que não é a realidade hoje. Hoje a gente tem ela, só que o problema é a forma como é feita hoje em dia no nosso país, né? E eu trouxe aqui uma pesquisa que eu quero mostrar para vocês,
que mostra ali a proporção entre a cesárea e parto normal no Brasil. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que apenas 15% dos partos sejam cesáreas, né? E aí, olha, quando a gente vê o índice do Brasil, né, muito acima desses 15%, né? O Brasil, a gente vê aí nessa pesquisa que está 52% de cesáreas, e dentro desses 52%, né, na parte de rede pública, são 37%, bem acima ainda do índice da OMS, e 82% na rede privada. Só que hoje, em 2023, esse número está até maior, né? Hoje em dia a gente vê, pelos estudos e pesquisas, que essa taxa ela chega aí em 58% no Brasil, né? E 84% nos hospitais particulares e 47% nos hospitais públicos, né? E quando a gente para olhar, né, essas taxas, a gente vê que essa taxa enorme não está justificando a real necessidade da cesárea, porque a real necessidade está dentro desses de 10% a 15% que a OMS recomenda, né, que são os casos em que de fato vai ser necessário. E a gente vê que é algo exorbitante, muito acima do normal e do esperado. E quando a gente para olhar para a nossa fisiologia, né, para a fisiologia do corpo, a gente vê que o corpo da mulher ele é preparado para o parto vaginal. Ele tem, assim, recuperação mais rápida e tantas outras coisas que a gente vê que o corpo foi feito para isso. E, além disso, tem outros benefícios, né, que vão além de uma recuperação rápida, né, porque o parto, ele é fisiologicamente melhor para a mãe e para o bebê também. E aí eu quero trazer alguns benefícios para vocês, citar alguns desses benefícios, né, para vocês saberem, como, por exemplo, o parto normal, ele traz um menor risco de complicação para a mãe, tá? Na perspectiva da mãe, né? Vai ser um parto que não vai ter tanto risco de ter complicações depois, no pós-parto. Ele tem menor risco de infecções, né, porque é natural ali, mas fisiológico, não tem aqueles cortes, né, de tantas camadas no corpo. A descida do leite é mais rápida, porque conforme o bebê sai, o corpo começa a produzir vários hormônios que estimulam a produção desse leite. Tem também o menor tempo de internação hospitalar, né? Essa mulher fica menos tempo no hospital. Existe a ausência de cicatriz da abdominal, né? Porque não é necessário o corte abdominal. E favorece, né, o vínculo entre a mãe e o bebê, pois permite eles terem essa interação pele a pele, porque é mais comum ali esse bebê nascer, quando os bebês nascem de parto normal, geralmente eles nascem bem, então não tem a necessidade de ir para uma UTI neonatal, né, na maioria dos casos, e esse bebê pode ir ali para o colo da mãe e sentir ali o cheirinho da mãe, ter a sua hora de ouro respeitado, contato pele a pele. E também tem outros benefícios na perspectiva para o bebê, que são incríveis, como menor risco de prematuridade, né? Menor risco do bebê precisar de ir para uma UTI. O trabalho de parto só começa quando esse bebê está, de fato, pronto, né? Ele não sai da barriga antes de estar pronto, porque quando ele sai antes, aumenta o risco muito grande dele ter outras complicações. Existe aí o fortalecimento do sistema imunológico desse bebê. O parto normal, ele reduz as chances de doenças alérgicas e autoimunes. Os bebês tendem a desenvolver menos problemas respiratórios, porque conforme eles vão descendo ali no canal de parto, né, na pelve estreita da mãe, vai tendo o seu corpinho todo pressionado. E aí, conforme ele vai tendo esse corpinho pressionado, o pulmãozinho dele vai sendo pressionado e vai expelindo o líquido, né? Que na barriga ele está ali engolindo líquido, e aí esse líquido consegue sair de uma forma favorável quando ele passa ali pelo canal de parto da mãe, né? E também favorece, o parto normal ele vai favorecer a formação da flora intestinal do bebê, que é a microbiota, né, intestinal do bebê, que são o quê? São as bactérias boas que vão habitar ali no trato intestinal ali, né, desse bebê. E essa microbiota é importante porque ela ajuda na digestão, ajuda na produção de vitaminas, né, no fortalecimento do imunológico do bebê. E aí, falando disso, dessa importância dessa formação da flora intestinal, eu trouxe alguns estudos que eu queria mostrar aqui para vocês.
eu acho que são muito importantes. Existem evidências científicas que elas mostram o quê? Que quando o bebê nasce por parto normal, as bactérias boas da mãe, né, passam para o bebê, né? E aí isso ajuda o quê? No desenvolvimento dessa microbiota saudável do bebê. E aí, durante o parto vaginal, as cepas essas bactérias, né, específicas são transmitidas da mãe para o bebê. E quando se tem uma cesárea, né, isso não acontece, porque esse bebê não passou ali pelo canal vaginal. E aí, essas bactérias boas da mãe, elas vão ajudar a formação do sistema imunológico do bebê. E aí, tem outros estudos que vai mostrar aí que falam o seguinte, que quando essa flora intestinal do bebê, ela não é formada adequadamente, ela passa por alterações, isso vai fazer com que associe o aumento de riscos de doenças como asma, diabetes, obesidade, alergia, né? Então, olha como é importante a formação da flora intestinal do bebê. E olha como essa informação é incrível, né? De que nós, pelo simples fato do bebê passar pelo canal vaginal ali do parto, as nossas bactérias positivas vão ajudar na colonização de bactérias desse bebê e formação da sua flora intestinal. E quando eu vejo esse tipo de estudo, assim, eu vejo, cara, como é fundamental a gente saber, a gente ter informação para que a gente consiga evitar, né, futuros problemas na vida do nosso filho. Né? É óbvio que as mudanças, né, ao longo da vida, né, as doenças ao longo da vida, né, como essas que eu citei aqui do estudo, não vão estar relacionadas somente a esse fato. Porém, né, a questão alimentar também influencia muito. Porém, esses estudos estão mostrando, não sei o que estou falando, são estudos que foram feitos lá nos Estados Unidos, né, eu traduzi esses prints para vocês verem, eles mostram que existe sim essa relação, né, e o fato do bebê nascer por via vaginal, isso pode fazer com que ele, no futuro, evite ter, né, desenvolver problemas. E através desses estudos a gente consegue fazer a seguinte relação: o aumento de cesáreas, porque a cesárea é um fator que está aumentando mundialmente, não é só aqui no Brasil, né? Mundialmente está se aumentando os índices de cesárea, as taxas. E aí o aumento dessas taxas de cesáreas faz com que haja, né, uma diminuição dessas bactérias positivas, das bactérias boas, e aí a gente vê aumentando também o nível de comorbidades. Basta a gente abrir qualquer jornal que a gente vê aí que o nível de obesidade está aumentando, de diabetes está aumentando, e a gente para ver que não é bem por acaso, né? Existem ligações, né, coligações ali. E pensar que essas decisões, né, em relação ao nosso filho estão na nossa mão e a maioria das vezes a gente pode interferir, a gente pode proteger os nossos filhos, nos dá uma responsabilidade grande, né? E devido ao parto normal ser fisiologicamente mais saudável para a mãe e para o bebê, a recomendação do Ministério da Saúde é que seja a primeira opção, né? É diferente os casos em que a mãe tem ali, por exemplo, uma placenta prévia, né, ou alguma outra necessidade que de fato não possa ter o parto normal, ela não vai ter como. Agora, é diferente quando a gente pode escolher, quando a gente está saudável, quando a gente tem alguma certa comorbidade, mas que não impeça, né, a gente ter esse parto normal, a gente pode tomar as decisões, né, ser protagonistas e escolher o que é melhor de fato para a gente, e não deixar que o médico escolha, né, ele escolha o que é melhor para ele. E aí agora, imagina o seguinte, você poder viver o seu parto normal, proporcionando todos esses benefícios para o seu bebê, para você, e ainda evitar, né, que ele desenvolva ao longo da vida várias doenças, comorbidades, né? Isso é incrível. E aí, se você para e fala para mim assim, tá bom, Natália, eu entendi, eu quero sim ter o meu parto normal, só que eu tenho medo da dor, eu tenho medo de sofrer, eu não quero passar por tudo isso, eu tenho histórico na minha família de pessoas que não teve passagem, sofreu e não sei o quê, e ficou tentando e aconteceu pior. Enfim, só que eu quero falar para você o seguinte, além de todos os benefícios do parto normal, você pode sim trazer o seu filho ao mundo de uma forma positiva,
com uma experiência tranquila, com uma experiência maravilhosa, né? Assim como foi a minha. E isso depende de você buscar esse conhecimento, depende de você querer. E para mostrar tudo isso para você, eu vou te apresentar agora como é possível você ter o seu parto de forma humanizada, de uma forma tranquila, vivendo uma experiência maravilhosa e super positiva. E aí, para apresentar para você essa possibilidade, eu vou te mostrar 4 pilares, tá? Existem 4 pilares que você, cumprindo esses pilares, eles vão te proporcionar viver essa experiência maravilhosa do parto. E o primeiro pilar é a informação. Esse é o primeiro pilar que vai trazer ali, fazer com que você não fique intimidada, né, quando uma autoridade médica falar alguma coisa para você para tentar te desencorajar, né, porque você vai saber do que ele está falando, você vai saber do que se trata, porque infelizmente tem muitos médicos que de fato tentam, sabe, amedrontar, colocar medo em você para fazer o que é melhor para eles. E quando você tem esse pilar da informação, você consegue se blindar, né, dessas questões aí de médico, ou até de fala de familiares, né, de pessoas que possam tentar minar a sua confiança, né, de viver esse parto. Quem nunca ouviu, tipo, na minha família todas as mulheres não tiveram passagem, você também não vai ter. Só que quando a gente entende a fisiologia do nosso corpo, a gente entende que isso não é verdade, né? E aí, esse pilar da informação, ele vai fazer com que você percorra essa jornada da melhor forma possível, né, para você e para o seu bebê, permitindo que você faça as melhores escolhas para viver, né, o seu parto de uma forma positiva, com menos dor, sem sofrer, né, de uma forma tranquila. E você, através desse pilar da informação, você vai ter acesso ali a saber quais são os seus direitos, né? Você pode saber ali o que é mito, o que é verdade, o que são crenças que você não precisa acreditar no que falam para você, e aquilo não vai te gerar medo, né? Porque nós somos adultas e a gente precisa entender que a gente tem que assumir o nosso protagonismo, porque se a gente não escolhe, vão escolher por nós. E nem sempre essas escolhas que vão fazer por nós vai ser de fato o que é melhor para nós e para o nosso bebê. E por isso que a gente precisa buscar informação e estudar. E o segundo pilar para que você consiga viver esse parto humanizado, essa experiência incrível, é o autoconhecimento. Na verdade, o autoconhecimento é o quê? É a verdadeira educação perinatal, que é você conhecer todo o processo do seu corpo, você saber o que esperar do seu corpo no dia do trabalho de parto, né? Isso traz mais calma, tranquilidade, traz segurança, porque quando a gente não sabe o que esperar, a gente não sabe o que vai acontecer, isso traz medo, traz desespero, né? O medo, ele tem a tendência de nos trazer essa insegurança. E aí, quando a gente, através desse autoconhecimento, consegue entender todo o processo ali que o nosso corpo vai percorrer, isso vai fazer com que a gente consiga viver a melhor experiência, né? Entendendo que o parto acontece dentro do nosso corpo. Não é o médico que faz o parto, é você que vai parir. É o seu corpo que faz todo o processo junto com o seu bebê. Eles trabalham em conjunto, né, para que tudo isso aconteça, essa mágica maravilhosa aconteça, né? E através assim desse conhecimento, desse entendimento do que acontece no seu corpo, né, você sabendo ali as fases do trabalho de parto, sabendo como são as contrações, conhecendo como é a dor, o que esperar da dor, sabendo, enfim, todos os detalhes, vai fazer com que você fique tranquila, porque você vai saber a hora certa de ir para o hospital, né? Existe a hora certa, o seu corpo mostra isso, você consegue identificar a hora certa de ir para o hospital, e aí, indo na hora certa, você vai evitar de sofrer violências obstétricas ou até de sofrer intervenções desnecessárias. Então, esse é um pilar fundamental. O terceiro pilar é a mente preparada, né? Você cuidar ali da mente, preparar a sua mente para que você possa viver o parto, né, da melhor forma possível, tendo uma experiência totalmente positiva. E é importante que, durante o seu trabalho de parto, você esteja nesse lugar de calma,
né? Porque quando a gente não está calma, a gente não está relaxado, a gente está com medo, o medo, ele proporciona no nosso corpo uma tensão. E aí essa tensão faz com que o nosso corpo comece a produzir adrenalina, que é um hormônio antagônico do hormônio do parto, que é a ocitocina. E aí isso acaba arrastando mais o parto, sabe? Impedindo ali, de repente, até da dilatação fluir, né? Porque a ocitocina é responsável por proporcionar ali as contrações, que é o que vai fazer toda a mágica, né? Do corpo dilatar, do bebê descer. Só que quando a gente está tensionado e com medo, o corpo produz outro tipo de hormônio, que é a adrenalina, e isso atrapalha tudo. Então, é importantíssimo a gente preparar a nossa mente, né? Preparar a mente para o dia do parto, para entender o que vai acontecer, para estar completamente relaxado, conseguir respirar, conseguir liberar, sabe, medo, liberar tensão. E a gente, durante o parto, precisa colocar o racional para dormir. O racional é o pensar, sabe? Porque, um exemplo, imagina, você está lá durante o seu trabalho de parto, e aí você precisa estar ali tranquila, relaxada, de olho fechado, e aí sua mente está em outro lugar. Está pensando, né? Está com medo da dor, está pensando em outras coisas que tem para fazer, e aí há uma desconexão da sua mente com o seu corpo. E a mente e o corpo, eles estão interligados, estão conectados. E, para isso, você precisa estar com a sua mente focada e concentrada nesse momento que você está vivendo, né? Porque isso vai ajudar toda a tua experiência a ser incrível e maravilhosa. E dentre os diversos tipos, existem, né, os diversos tipos de técnicas para ajudar você a preparar a sua mente, existe a técnica do hipnobirthing, né, o método do hipnobirthing. E aí esse método, na minha opinião, é um dos mais completos. Ele foi criado há 28 anos atrás por uma americana, né, a americana Mary Morgan, e através desse método, as mulheres conseguem, né, tranquilizar as suas mentes e preparar a mente para viver o parto. Esse método ele é composto por algumas técnicas como afirmações positivas, que é o quê? São frases positivas, né, que devem ser lidas diariamente pela gestante durante a gestação. E aí essas frases vão tranquilizando a sua mente, vão fazendo você ganhar autoconfiança, né? Uma outra técnica são os exercícios de relaxamento, que é onde você vai treinar durante a gestação, vários exercícios que podem ser feitos sozinha ou com o seu companheiro, e esses exercícios vão te ajudar a relaxar. E aí você vai conseguir colocar em prática lá no dia do parto. Uma outra técnica são as visualizações, que são o quê? Imaginações e pensamentos, né, que você vai pensando e vai imaginando, e isso vai ajudar o corpo a fazer o processo que ele já está fazendo. Uma outra técnica são as respirações, né, que existem tipos diferentes de respirações nesse método. Existem respirações para o início de trabalho de parto, que essas respirações vão te ajudar a relaxar e ficar tranquila. E existe uma respiração ali para a hora do expulsivo, que é quando o bebê está saindo, né? E essa respiração ajuda esse bebê a descer. Tem as meditações, que podem ser feitas através de áudios, de textos. Essas meditações são para te ajudar a relaxar, a descansar, né? Elas vão ajudar a você se desligar, sabe, do mundo, se desligar do que está à volta e conseguir concentrar com o seu próprio corpo. E tem também a técnica da alta concentração, que é onde você vai conseguir ter uma atenção plena, sabe? Você vai conseguir focar totalmente a sua atenção no seu corpo, vai estar concentrada em tudo que você está vivendo, em todo o processo que está acontecendo ali no seu parto. E o parto pilar, e último, é um pilar que não está ligado diretamente a você, ao seu corpo, mas ele é extremamente importante, né? Que é o preparo do acompanhante. Esse preparo do acompanhante é importante porque ele é o seu suporte. Ele precisa estar ali junto com você no dia, né, sabendo de tudo o que vai acontecer para que você consiga relaxar, para que você consiga, de fato, se desligar, né, se desligar do mundo, se concentrar, e é importante que esse acompanhante ele esteja preparado para defender você, se for preciso, né, porque a gente sabe que parir no Brasil, infelizmente, não é simples, né, não é tão simples parir no Brasil.
É preciso que para que a gente consiga parir tranquila, tendo uma experiência positiva, precisa ter alguém ali para defender a gente, caso, de repente, tipo, a equipe médica decida tomar alguma atitude que você não queira, ou colocar uma ocitocina num momento indevido, ou fazer o corte da episiotomia, né, que é o corte ali na vagina, com a tesoura, e você está lá de olho fechado, tranquila, tem que ter alguém te acompanhando para te defender, para proporcionar esse suporte para você. E esse acompanhante pode ser qualquer pessoa que você queira, né? Pode ser seu marido, seu companheiro, sua mãe, sua amiga, enfim, mas essa pessoa precisa estar preparada. E esse pilar é extremamente importante por isso, porque essa pessoa preparada, ela vai conseguir te dar esse suporte. Sem contar que você ter uma pessoa que você conhece, que você confia, com você no seu parto, vai te proporcionar segurança, você não vai sentir medo, não vai sentir solidão, né? Porque isso são coisas que acontecem quando a mulher ela tá sozinha, né? E isso pode trazer um medo e trazer uma experiência negativa para ela. Quanto conteúdo rico a gente aprendeu hoje, né? Quanta coisa importante foi falada aqui na aula de hoje. E eu tenho certeza que vocês não tinham ouvido tudo isso do obstetra de vocês, né, de quem está fazendo pré-natal, nem de nenhuma outra pessoa. Essas são informações valiosíssimas que vão mudar a sua experiência para melhor. E eu posso garantir isso, porque eu vivi isso. Só que, infelizmente, né, essa aula é pequena, eu não consigo trazer todo o conteúdo para vocês aqui, porque tem muito mais coisas, né? E essa foi a forma que eu encontrei para trazer para vocês aqui o máximo de conteúdo possível, né, nessa aula de hoje. E isso me deixa muito feliz, assim, poder saber que com tudo que vocês aprenderam até aqui, já vai mudar a experiência de vocês e pode já mudar a experiência de outras mulheres, né, que é a corrente do bem. Com certeza, tudo que você já ouviu de informação, você vai compartilhar com outras pessoas. Só que agora eu quero conversar e falar para aquelas que estão comprometidas em viver o seu parto de forma humanizada, que deseja viver o parto de forma positiva, né, sem sentir tanta dor, com a mente preparada, né, sem ter sofrimento, né, e para vocês que querem ter esse comprometimento, eu tenho uma oferta para fazer. Eu preparei um curso onde você vai poder aprender melhor e com muito mais detalhes, junto comigo, tudo isso que a gente viu hoje aqui, todas as técnicas, né, de hipnobirthing, todos esses 4 pilares que eu apresentei para vocês, tudo que é importante, né, e necessário para que você alcance esse parto, né, de forma humanizada, sem medo, sem dor, sem sofrimento, né, dentro da sua realidade, tá? E aí vocês viram aqui no depoimento da Tuane, lá no iniciozinho da aula, né, que isso foi possível para ela, né? A Tuane estudou comigo, ela foi aluna desse curso e ela conseguiu alcançar todos esses resultados através, né, desse curso, dos estudos que ela teve ali comigo. E a gente vê que conseguir isso é independente do lugar onde você vai parir, seja no SUS, seja no particular, seja em casa, seja numa equipe, com uma equipe particular que você contratou, né? É possível sim você alcançar o seu parto e viver a sua experiência da melhor forma possível dentro da sua realidade. E eu falo para você que tem ouro nesse curso. Tem ouro porque ele reúne todas essas informações dos 4 pilares, né, fundamentais que a gente viu hoje, mais ali todas as técnicas, e além de tudo isso, eu vou estar com você, né? Eu vou estar ali segurando a sua mão, caminhando junto com você, passo a passo, degrauzinho por degrauzinho, até o dia mais maravilhoso que vai ser o dia do seu parto, né? E eu quero agora mostrar para você tudo que tem dentro desse curso, para você saber, todos os módulos que tem lá. Ó, no primeiro módulo, a gente já começa ali com a informação, porque informação é vida, né? Esse módulo é onde você vai aprender como se preparar, né? E isso é muito importante, como a gente viu na aula hoje, é muito importante a gente saber diferenciar o que é mentira do que é verdade. E no módulo 2, é o módulo onde tem ali a educação perinatal, que você vai conseguir entender melhor sobre o seu corpo. No módulo 3, é o módulo onde vai ser de preparação da sua mente. Nesse módulo, eu vou ensinar tudo o que você precisa saber sobre o hipnobirthing, né? Como quando aplicar. Eu vou entregar para vocês os áudios, né? Tem mais de um áudio,
as afirmações positivas, né? Ensinando para vocês como vocês colocarem em prática ali as visualizações, os exercícios de relaxamento. Quarto módulo é o módulo onde você vai aprender a montar o seu plano de parto, ver passo a passo de cada fase do plano de parto, para que você consiga, né, no dia lá do parto, exigir, né, tudo aquilo que você estudou, que você escolheu, né, que você sabe, que você quer. E além desses 4 módulos, como conteúdo, nós vamos ter ainda nesse curso 2 encontros para tirar dúvidas, né, 2 encontros ao vivo de acolhimento, onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês, a gente vai poder conversar, bater um papo, vocês vão poder expor, se vocês porventura tiver ainda algum medo, tiver alguma dúvida, alguma aflição, a gente vai conversar e aí você vai conseguir se tranquilizar, tá? Botando tudo ali para fora, né? Porque às vezes a gente tem pensamentos e sente coisas que a gente não tem com quem conversar, né? É importante você ir para o seu parto completamente preparada. E além de tudo isso, vocês também vão ter acesso a um grupo fechado no Telegram, onde eu vou compartilhar nesse grupo conteúdos extras, né, para que vocês tenham acesso, para que vocês continuem estudando, se preparando, né? E nesse grupo, ele vai ser uma grande rede de apoio também, porque no grupo do Telegram vai ter ali todas as outras mulheres, todas as outras alunas, e é muito legal a gente poder compartilhar, né, umas com as outras, as dúvidas, às vezes a dúvida de uma é a dúvida de outra, só que não acaba aí não. Eu preparei 2 super bônus para entregar para vocês, além de tudo isso que eu já falei aqui, todos esses módulos. Um bônus é um guia de como identificar se o seu médico é ou não é um médico cesarista. E um outro bônus maravilhoso, que é uma aula específica para o seu acompanhante, tá? Para a pessoa que vai te acompanhar, porque é muito importante que ele saiba tudo, porque esse acompanhante sabendo tudo, sabendo as suas escolhas, sabendo o que você quer no dia do parto, ele vai poder te defender, né? Ele vai, inclusive, aprender algumas técnicas como massagem, técnicas de alívio de dor, porque se por acaso você não puder, não tiver condições de contratar uma doula ou alguém para te acompanhar, né? Esse acompanhante ele já vai ter condições de te auxiliar em alívio de dor, né? Ele vai aprender ali o que ele fala, o que ele não fala, porque ele vai aprender tudo isso. E eu também vou trazer um conteúdo extremamente importante que é sobre as emoções, tá? As emoções, tanto gestação, parto e principalmente puerpério, que é o pós-parto, que é algo assim que não é muito falado, né? E principalmente os acompanhantes não sabem muito bem sobre isso, e é extremamente importante que esse acompanhante saiba isso, tá? Tem momentos na nossa vida que a gente precisa tomar decisões imediatas, né? Ações imediatas. Eu queria trazer assim, alguns pontos para a gente pensar junto. Por exemplo, quanto que custa um curso de hipnobirthing? O curso de hipnobirthing, né, só com essas técnicas, custa aí na faixa de R$ 1.500. E quanto que é para ter uma doula? Uma doula, você, no mínimo aí de R$ 1.500 a R$ 3.000 para você ter ali o acompanhamento de uma doula com você. E já uma equipe 1 para 1, que é uma equipe exclusiva, que você contrata, que vai estar somente com você à sua disposição. Uma equipe assim fica na faixa aí de, no mínimo, de 6 a 20 mil reais. Então, assim, esse tipo de acompanhamento não são baratos. E aí isso pode aí fácil passar de 20 mil, né? Quando a gente para ver todas essas coisas, esses benefícios. E eu estou aqui, né, para te dar a chance de ter tudo isso de uma forma muito mais acessível. E eu vou te dar todas as ferramentas que você precisa para conquistar o seu parto, viver uma experiência extremamente positiva, com menos dor, sem sofrer, sem ter medo, né? Porque eu quero que você seja a protagonista do seu parto. E aí, para adquirir esse curso, o curso Pronta para Parir, e muito mais, né? Porque eu preparei, além de todas essas coisas, né? Tem a minha companhia, o meu acompanhamento junto com você. 12 vezes de R$ 69,59. E aí a gente vê que é muito menos do que uma pizza em muitas cidades, né? A gente paga aí esse valor, às vezes, por bobeira, por besteira, né? E aí eu te pergunto, quanto que vale você estar preparada? Quanto que vale você garantir que você, de fato, vai viver a melhor experiência possível dentro da sua realidade, com calma, com tranquilidade, com seu acompanhante preparado,
você viver a sua experiência maravilhosa. E para você ver que eu acredito totalmente, né, no meu trabalho, né, em tudo isso que eu estou te oferecendo, eu, ao invés de te dar uma garantia de 7 dias, como a maioria das pessoas fazem, eu vou te dar uma garantia de 30 dias. É isso mesmo. 30 dias de garantia incondicional. E como o curso vai ser todo dado ali, né, dentro de 15 dias, você vai ter oportunidade de assistir todo o curso, de assistir tudo, todo o conteúdo, e se você não gostar, por qualquer motivo que seja, você pede o dinheiro de volta e a gente te devolve o seu dinheiro, porque eu tenho certeza que as informações que estão nesse curso vão mudar a sua experiência, tá? E eu garanto que vai ser incrível você ter acesso a tudo isso. Porém, se você comprar, assistir todas as aulas e não gostar, você pede dinheiro de volta, que aí, né, dentro desses 30 dias a gente te devolve, tá? Uma garantia incondicional, é só pedir o reembolso. Quero dizer mais uma coisa para você, né? Quero dizer que, né, da mesma forma que eu transformei a minha experiência, né, com esse conhecimento, e hoje eu estou aqui proporcionando transformar a sua, assim como a Tuane também com certeza fala com todas as amigas, né, que é possível isso também vai ser possível para você, que você, tendo todo esse conhecimento, você vai gerar transformação na vida de outras mulheres. Então, se esse é o seu desejo, você está comprometida, clica agora nesse link, né, e realiza a compra e vamos juntas, tá? E aí eu digo que vocês têm 3 opções, né? 3 opções. A primeira opção é continuar pedindo a Deus para que você tenha sorte no seu parto, que você encontre uma equipe que vá te respeitar no dia. Ou você pode continuar buscando informações na internet soltas, né, informações em que você não tem ali um passo a passo, um guia, alguém para estar junto com você, onde você vai conseguir todo o conteúdo de forma aprofundada, ou você pode ir junto comigo, né, irmos juntas nessa caminhada, nessa jornada, onde eu vou segurar na tua mão, vou te guiar rumo ao seu parto humanizado, com uma experiência positiva, incrível, né, sem sofrimento, com menos dor, vivendo ali, dentro da sua realidade, a melhor experiência de parto para você e para o seu bebê, tá? Então, eu quero parabenizar vocês por terem estado, né, até agora aqui, comprometidas com a sua experiência, comprometidas com o seu parto, desejosas, de fato, por viver, né, uma experiência incrível no seu parto. E vamos juntas, né, vamos desvincular a palavra parto de sofrimento. A gente pode, né? A gente pode entender que o parto ele não necessariamente é sofrimento. O parto pode ser, sim, amor, pode ser relaxamento, pode ser vista com um real significado de carinho, de atenção, de respeito, né, dentro da sua realidade. E o médico, tem uma frase do médico Michel Odin, que eu gosto muito, que fala assim: mudando a forma de nascer, podemos mudar a humanidade para melhor. E uma boa noite.